Há uns dias atrás eu fiz um vídeo contando a história de Final Space, um desenho que por causa de decisões ridículas da empresa que é a dona dos direitos da obra, hoje em dia tá tão difícil de achar esse desenho que dá até pra dizer que ele foi apagado da internet. Porém eu queria muito que situações ridículas como essa tivessem ficado só ali, só como um caso isolado. Mas se fosse assim, esse vídeo aqui não iria existir. Porém, como a maioria das histórias aqui vão ser meio que, como diria o Sr. Omar, trágico, eu queria começar com uma que tá na thumbnail desse vídeo e por mais ridículo que isso vai parecer, no final das contas resultou em uma coisa boa. Eu não sei se você sabe, mas Gato de Botas 2 tava pra ser só mais uma história do gato vivendo uma aventura aleatória, onde dessa vez ele iria enfrentar Alibaba e os 40 ladrões, se eu não tô enganado. Só que o Antônio Bandeiras, o cara que faz a voz do Gato de Botas lá na versão original, chegou pro pessoal da DreamWorks e falou: então, eu passei por uma experiência meio que de vida ou morte e tal, será que teria como escrever uma história baseada nisso, do gato meio que aprendendo a dar valor à vida e coisa do tipo? E eu não sei que milagre, eu não sei, os céus devem ter se alinhado, planetas devem ter explodido, mas por algum motivo uma empresa gigante ouviu o pedido de uma única pessoa, e aí saiu essa maravilha que a gente tem, que foi Gato de Botas 2. E assim, pra você ter uma noção do quanto isso é inacreditavelmente difícil de se acontecer, uma empresa ouvir uma pessoa só, mesmo que ela tenha um papel bem importante no filme dela, anos atrás, quando o Robin Williams estava pra fazer o gênio de Aladdin, o único pedido que ele fez foi que a Disney não usasse o nome dele pra divulgar o filme. E você acha que a Disney ouviu o pedido dele? É claro que não. E assim, com todo respeito ao Antônio Bandeiras, mas se lá no passado a Disney não ouviu o Robin Williams, que até hoje o nome dele tem um peso muito grande, você não pode me julgar por ter ficado surpreso pela DreamWorks ter ouvido o Antônio Bandeiras e o pedido que ele fez. E assim, esse é um daqueles casos meio que raros, por assim dizer, onde o projeto inicial de um filme ou que ele iria sair no cinema não era tão interessante assim, mas a mudança que eles fizeram tornaram o filme interessante. E eu tô dizendo que é um dos casos raros porque normalmente é o contrário, o filme ele tinha uma ideia bem interessante antes de ir pro cinema, só que eles fizeram tantas mudanças que a versão final acabou sendo bem decepcionante. Mas aí pra essa situação eu tenho dois casos extremamente interessantes, por assim dizer. Um deles é da DreamWorks e o outro é da Disney. E como eu já mencionei a DreamWorks, deixa eu já continuar com ela. Ruby Marinho no papel tinha várias ideias que tornariam um filme extremamente bom e interessante, e na minha opinião conseguiria render pelo menos uma trilogia. Uma grande parte das cenas deletadas desse filme tá aqui no YouTube, e você assiste essas cenas e você percebe, caramba, o produto que deveria ser esse filme era pra ser algo muito melhor do que ele foi. E muitas das cenas deletadas consertam vários problemas do filme. Mas esse é um filme que eu só queria fazer uma pequena mençãozinha e usar como um gancho pra Wish, porque esse aqui eu sei que muito mais gente assistiu. O problema de Wish é o simples fato de que, diferente de Ruby Marinho, que é só mais um filme da DreamWorks, ou no caso foi só mais um filme da DreamWorks, Wish era pra ser simplesmente o filme pra comemorar os 100 anos do estúdio. E eu sei que existe uma grande pressão quando você tem uma marca tão grande a ser comemorada, mas nesse caso não precisava muita coisa. A Disney tem 100 anos de história, a fórmula tava ali, eles só precisavam de um bom vilão, boas músicas, um romance de volta, uma protagonista legal e uma história boa. E é claro, as referências aos 100 anos do estúdio. E adivinha só? A gente tinha tudo isso. O vilão era mal desde o começo e tinha um design que era simples, mas conseguia ser extremamente marcante. E não só isso, a esposa dele, a rainha, também seria vilã. Então a gente provavelmente teria o que? O primeiro casal de vilões da Disney em tela, pelo menos. As músicas prometiam ser realmente muito boas. A Asha, a protagonista do filme, só pelo design dela na versão original já era extremamente interessante. E não só isso, também tinha o fato que a estrela que todo mundo sempre faz um pedido, viria pra Asha numa forma humana, então teria o romance entre eles. A história também prometia ser realmente da hora, um rei que tinha pegado os desejos das pessoas e usado o poder neles, e existia uma vila que era contra isso. Toda essa ideia era incrível, e eu não sei o que aconteceu no meio de toda essa produção, que a Disney simplesmente pegou e falou, então isso aqui não presta, faz outra coisa. E eu tenho muita certeza que a pessoa que roteirizou esse filme deve ter ficado muito puta da vida quando ouviu um bagulho desse e falou, quer saber, vou fazer o bagulho mais sem alma que essa empresa já viu. E aí o que que saiu pra gente? Um vilão que de vilão não tem nada, o cara é simplesmente o maluco mais gente boa daquela história toda. Não vou dizer que é injustiçado porque é forçar a barra demais. E o único momento que ele é um vilão e faz coisas más, dá pra simplesmente justificar de tipo, ele tá sendo controlado. A Asha é simplesmente a protagonista mais sensal que a Disney já criou. As músicas desse filme simplesmente são um bagulho mais comercial que eu já vi. As mudanças ridículas que foram feitas nesse filme vivem na minha mente de graça. E eu nem cobro aluguel por isso. Mas uma animação ter que se adaptar a mudanças ridículas de uma empresa não é novidade.
principalmente no caso da Disney. The Owl House, por exemplo, é um que sofreu nas mãos desse estúdio. Pelo que a criadora revelou, quando o último episódio da primeira temporada foi ao ar, o desenho já tinha sido cancelado. E por algum milagre que eu não sei o que, talvez por controle de danos e pra meio que abafar possíveis problemas, a Disney renovou a série para a segunda temporada e deu só 3 episódios especiais para a terceira, o que quebrou completamente a história. Porque por mais que eu não sei como, mas eles conseguiram dar uma volta por cima muito grande na segunda e principalmente na terceira temporada, depois desses cortes gigantescos, ainda assim você nota que houve um problema ali, que eles tiveram que rushar muita coisa. Mas o pior de tudo é a justificativa que a Disney usou para cancelar esse desenho. Seguinte eles, The Owl House não fazia parte da marca da Disney. Sim, eles disseram que um desenho onde a coisa mais fora da marca da empresa são basicamente a protagonista e a antagonista ficarem juntas, não faz parte da empresa. A mesma empresa que já fez esse personagem aqui. Eu não entendo como isso não combina com a marca da Disney, mas essa praticamente é uma demônio na forma humana que a Disney colocou nesse filme, combina com a marca dela. Falar sobre esse caso me deixa bem estressado, porque é o meu desenho favorito. E ver o que a Disney fez com ele me deixa muito mal. Então bora mudar para um caso meio leve, que no caso o ridículo aqui chega a ser um pouco engraçado, por assim dizer. A Nickelodeon é meio conhecida por meio que descartar muitas ideias que outros estúdios pegam e ficam muito famosos com isso. Mas agora eles atingiram um novo patamar, que é ver um desenho simplesmente ter um hype gigantesco, uma popularidade grande de repente por causa de um filme, e simplesmente largar essa animação e rebootar ela para um bagulho que todo mundo não estava interessado. O Despertar das Tartarugas Ninjas, quando foi anunciado, teve muito hate, e eu até entendo, a propaganda que eles fizeram para essa animação não foi das melhores. Mas tirando o Mestre Splinter, que eu confesso que eu tenho lá os meus problemas com a adaptação do personagem, no geral, o Despertar das Tartarugas Ninjas ainda é a minha versão favorita delas. E é praticamente, eu posso dizer que, bom, é a melhor versão até o momento das que eu consumi. Eu não assisti tudo que existe sobre Tartarugas Ninjas, mas dentro do que eu consumi, eu considero a melhor. Tem pelo menos a maioria das coisas ali são muito legais. Só que esse desenho nunca teve muita audiência, sabe? Tudo bem que era bem difícil de achar esse desenho, mas enfim. O ponto é que teve um filme pra finalizar esse arco da história que foi pra Netflix e que fez muito sucesso. E aí você pensa, caramba, agora que tem hype eles vão renovar a série. Não, eles simplesmente cancelaram a série de vez e rebootaram tudo. E assim, com todo respeito a quem gosta do filme, ele não é ruim, é um filme ok, sabe? Tem uma paradinha na animação que me falaram que eu achei muito da hora. A animação no geral é maravilhosa. A estética que eles colocaram foi muito boa. Tem uma cena de ação que também é muito legal, mas tirando isso, é bem esquecível, sabe? Tem uma série animada pra esse reboot de Tartarugas Ninja, mas ainda não assisti, então não quero opinar. E tem um filme confirmado, então aparentemente a Nickelodeon realmente só odiava o Despertar das Tartarugas Ninjas por sei lá qual motivo. Mas não é só a Nickelodeon que tem os seus preferidos, a Netflix também tem os seus, que no caso seria Big Mouth, porque enquanto essa série já tava com, sei lá, 7 temporadas... Outros desenhos que na minha opinião são muito melhores, mal tiveram a chance de mostrar o seu verdadeiro potencial. Dead End Paranormal Park, que eu vou usar o nome original porque a adaptação do nome não caiu muito bem, foi um desenho que eu até entendo ter sido cancelado porque ele não teve muita audiência quando os episódios saíram, e quando a segunda leva saiu, o desenho mesmo com o cliffhanger foi menos comentado ainda. Então ok, o cancelamento dele é um pouco ridículo, mas ainda assim... de certa maneira é compreensível, o que não se encaixa com Inside Job ou Departamento de Conspirações. Esse aqui eu confesso que o nome, a adaptação no caso, ficou bem melhor do que o nome original. Cara, esse desenho, eu lembro que na primeira temporada, ou melhor dizendo, na primeira leva de episódios, o modelo de lançamento da Netflix é horrível, mas enfim, nos primeiros episódios, a série ela não fez tanto sucesso assim, até porque ela teve um pequeno probleminha chamado Arcane. A primeira leva de episódios de Inside Job saiu muito perto de Arcane. Eu acho que você sabe muito bem o sucesso monstruoso que a primeira temporada foi. Porém, a segunda leva de episódios foi bem diferente. Quando os novos episódios foram lançados, não tinha nenhuma competição, e por causa disso o desenho ganhou uma popularidade enorme na época. Mas pelo visto, essa popularidade não foi o bastante para que a Netflix renovasse a série. Mesmo tendo uma joia na mão, eles simplesmente decidiram jogar fora e cancelar esse desenho. E o pior de tudo, eles fizeram isso quando o desenho estava mostrando nossas verdadeiras cores, ou seu grande potencial, por assim dizer. Mas, eu não mencionei a Nickelodeon e a Netflix juntas à toa. Caçadores de Bugs é um desenho que foi produzido pela Nickelodeon, mas sabe-se lá Deus por quê, a própria Nickelodeon, antes mesmo de lançar essa animação, já desprezava ela. Tanto que ela acabou indo pra Netflix nesse meio tempo.
E no caso dessa daqui é um pouco diferente, porque tudo que eu mencionei até agora foram coisas que aconteceram e já tiveram seu fechamento, por assim dizer. Mas no caso de Caçadores de Bugs, esse desenho simplesmente até hoje não foi cancelado, mas não foi renovado, ele tá na geladeira. Sim, eles simplesmente não querem cancelar logo essa animação, pra pelo menos dar logo um final de vez pra história, mas também não querem renovar para novos episódios. Quando eu fui pesquisar recentemente para poder fazer esse vídeo, o que eu encontrei é que aparentemente eles estariam tirando esse desenho da Netflix e colocando no Paramount Plus, que é onde a Nickelodeon joga a maioria do conteúdo dela. E assim, se na Netflix, que é um streaming grande, com todo respeito, eu sei que você pode odiá-la o quanto você quiser, eu também tenho meus problemas com a Netflix, mas querendo ou não, muita coisa quando vai pro catálogo dela, ganha muita popularidade. E se mesmo lá o desenho ainda não teve tanta popularidade, que é simplesmente o streaming mais famoso que tem, imagina indo pro Paramount Plus, os caras só vai ficar lá deixando o negócio apodrecer, juntar poeira. Nesse caso aqui, o que tá acontecendo com esse desenho, simplesmente, nesse caso não é nem o que aconteceu, mas sim o que tá acontecendo com esse desenho é extremamente ridículo. Se de alguma maneira você ficou interessado pra ver esse desenho, mas ainda tá com uma leve pulga atrás da orelha, eu te recomendo esse vídeo aqui que eu mesmo fiz no passado, contando basicamente por que esse desenho é tão bom. Mas assim, é bem complicado entender por que desenhos hoje em dia são cancelados dessa maneira, porque, ok, Caçadores de Bugs não teve tanta audiência, não ficou tão falado, mas Midnight Gospel é uma animação que teve muita popularidade quando foi lançado, e tinha potencial pra muita coisa. Mas também foi outra situação em que a Netflix cancelou a animação. E se não me engano, o criador dessa animação é famoso, tipo assim, ele já tinha um histórico, já trazia um nome pra animação por si só, mas pelo visto não foi o bastante. Dito isso, assista Frieren. Bye!